Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqui quem fala é Adriano Fernandes. Diletos irmãos, estamos aqui nessa oportunidade. Agradecemos a Deus por mais uma quinta-feira na presença de Deus, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Para mim é um motivo de grande satisfação estar compartilhando aqui essa noite com os irmãos. Diletos irmãos, sem delongas, eu quero deixar um assunto que é de suma importância para cada um de nós, sobre a fidelidade a Deus. Eu quero ler aqui no livro de Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 10, que diz assim: Não temas em nada que há de padecer. Vede que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provado, e tereis uma tribulação durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Diletos irmãos, estamos aqui nessa oportunidade. Para agradecer a Deus. A internet ela não está muito boa porque aqui choveu, e a internet quando chove ela não fica muito legal. Diletos irmãos, mas eu quero aqui meditar aqui nessa passagem bíblica com os irmãos, o teor dessa mensagem. Deus conta com os fiéis. Diletos irmãos, vemos aqui essa passagem bíblica quando Deus estava ali na ilha chamada Pátimo, numa ilha, foi no final do império do imperador Domiciano, e ele ali fez uma grande perseguição e jogou ali João na ilha de Pátimo, né? Ele estava incomodado com as 3 epístolas que João já tinha escrito, e ali joga João. Diletos irmãos, e nós estamos aqui exatamente, a gente temos lido sobre a igreja de Esmirna, e é dessa igreja que queremos falar. Então nós vemos ali que a carta foi escrita por Jesus, direcionada para o anjo da igreja que estava ali em Esmirna. Aí ele se revela, o primeiro e o último, aquele que estive morto, estou vivo. Nós vemos aqui que foi o próprio Jesus que se revelou para aquele anjo daquela igreja. E nós vemos, amados irmãos, aqui que a cidade de Esmirna era uma cidade rica. Por isso que Jesus disse, ser fiel até a morte, porque Jesus estava revelando algo que ia acontecer naquela cidade de Esmirna. E nós vemos, diletos irmãos, que Esmirna era uma cidade. Esmirna quer dizer mirra. Mirra era uma planta cheirosa, na qual naquela cidade ele fazia especiaria de perfume ali
melhores mirras e fazia ali os perfumes cheirosos para aquela cidade de Esmirna. Nós vemos, diletos irmãos, que Jesus, como ele é a sabedoria, ele tinha mostrado o que ia acontecer naquela cidade. E Jesus diz aqui: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Veja só, Jesus estava vendo, diletos irmãos, a pobreza dele, mas ele era rico. Parece até um paradoxo, uma pessoa rica e uma pessoa assim chegar e dizer: olha, tu és pobre. Então, aquela pessoa vai ficar ali, às vezes, sem entender. Não, eu sou rico, como é que a pessoa está dizendo aqui que eu sou pobre? Então, nós vemos que Jesus estava revelando o futuro de Esmirna. Jesus estava revelando o futuro, diletos irmãos, da cidade de Esmirna. Então, nós vemos, diletos irmãos, aqui que aquela cidade, por ser rica, por ter muitas condições financeiras, né, ela entrou em decadência. Aquela cidade, por ser muito rica, ela passou um período de decadência, ela caiu. Aquela cidade de Esmirna, ela foi destruída, a cidade. Há um tempo depois, a cidade de Esmirna foi destruída. E no período de Alexandre o Grande, quando Alexandre estava ali imperando, diz que Alexandre o Grande restituiu as perdas daquela cidade. Ele levantou aquela cidade de Esmirna. Sabemos que tudo isso era um trabalhar de Deus. Profecia ali se cumprindo, né? Profecia de Jesus. Então, Esmirna também ela passou, diletos irmãos, por uma tribulação. No capítulo 2 e 9 de Apocalipse, da leitura: eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Então Jesus já tinha revelado que aquela cidade ia passar por uma pobreza, ia cair em caos social. É isso? Porque Jesus, ele é o espírito da profecia, ele vê tudo, ele é o princípio da criação, ele sabe, ele conhece todas as coisas que vai acontecer na terra. Então, ele é ciente. Então, os irmãos sabem que essa carta aqui é uma carta que é revelado aqui algo que aconteceu em cada igreja. Então, os irmãos têm que ficar cientes que essa carta aqui se restringe para o acontecimento, e mostrando aqui que Jesus ele mostra tudo que vai acontecer, ele revela antes. Então, diletos irmãos, nós vemos que eu não vou tomar muito tempo, mas se os irmãos puderem compartilhar essa mensagem, compartilhe com os irmãos, com certeza é uma palavra, é um assunto de suma importância. Então, a igreja de Esmirna, ela passou por uma tribulação já revelada por Jesus. Então, eles já estavam cientes. Então, ele diz aqui no versículo 9: eu conheço as tuas obras e a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Naquele presente momento, a igreja de Esmirna era rico, tinha um lucro financeiro muito bom, tinha melhor especiaria ali, que era a mirra. Então nós vemos que Jesus tinha revelado a pobreza também dela, e aconteceu que foi destruída a cidade e passou um período, aí Alexandre o Grande levanta aquela cidade. Então, diletos irmãos, nós vemos aqui tudo que Jesus fala
acontece. Então nós vemos tudo, Jesus revelando tudo que ia acontecer na igreja de Esmirna. Ele mostra. Então, no versículo 2 e 10 diz assim: não temas nada, o que hás de padecer. Vede que o diabo lançará alguns de vós. Então nós vemos aqui que essa profecia aqui, ela também aconteceu. Isso aqui é uma profecia revelada no histórico, né? Então nós vemos que foi revelado aqui a prisão. Quando a Bíblia fala da prisão de 10 dias, era argumento do diabo em Esmirna dizer que os cristãos, era um argumento do diabo em dizer que os cristãos eram herege. Então, existia um discípulo ali na época chamado Policarpo. Esse Policarpo, ele era um discípulo de João. Ele era um pastor também daquela igreja que estava em Esmirna. Então, esse Policarpo, por não negar sua fé, nem dizer que os cristãos eram herege, ele foi morto por Satanás, pela arena de Satanás, em uma fogueira. Policarpo foi morto ali por não dizer que os cristãos eram herege. Então, nós vemos, amados irmãos, trazendo para os dias odiernos, onde muitos cristãos estão passando por dificuldade, mas seja leal a Deus, seja fiel a Deus, meu irmão, porque quem cuida de mim, de você é Deus. Seja leal, seja fiel. Por isso, o último estágio, Jesus estava mostrando aqui para eles que era a morte, e nós vemos que esse texto, ele coincide com o histórico também, ele bate com o histórico que aconteceu, que Policarpo, o pastor, ele morreu por não dizer que os cristãos eram herege, mas ali era uma invencionice que o inimigo começou a ventilar ali para dizer que todos os cristãos eram herege. E Policarpo não compactuou, porque homem de Deus não vai assinar coisa do diabo. O que é de Deus, ele guarda, e o que não é de Deus, ele deixa passar. Ele não assina nada. Foi dito, mandado pelo inimigo, ele não assina nada e deixa Deus resolver a bronca, porque é assim, eu creio assim, homem de Deus assim, ele não assina coisa do inimigo e deixa Deus resolver a bronca, e Deus vai resolver a bronca, entendeu? Então, Policarpo está aqui, é aqui que está na Bíblia, é uma profecia se cumprindo. Não tema nada as coisas que há de padecer. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Aí ele diz: sede, para sede provado, e tereis uma tribulação. E tereis uma tribulação de 10 dias. Aí ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Policarpo, ele foi fiel até a morte a Deus, e deixou isso como regra de fé para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Passe esse vídeo para outros. Ele foi fiel até a morte, não negligenciou, foi fiel a Deus, e a coroa da vida Jesus vai dar. Dar-te-ei a coroa da vida, é profecia para aqueles que forem fiel, leal a Deus. Deus conta com os fiéis a Deus. Então, diletos irmãos, nós vemos aqui a profecia se cumprindo aqui no histórico e na Bíblia e no histórico se cumprindo a profecia de Deus na íntegra, cabal e total, porque Deus tem responsabilidade com a sua palavra. Jesus tem responsabilidade com aquilo que sai da sua boca. Quando ele diz, está dito, e a palavra dele não volta para ele vazia. Então, diletos irmãos, nós vemos aqui esse texto, quando Jesus fala do último estágio, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, ele está falando de fidelidade. Seja fiel a mim, seja honesto a mim, não se venda por nada nesse mundo, porque ele cuida de você, meu irmão, ele cuida de mim. Até o presente momento eu não tinha nada para trazer. Eu digo: o que é que eu vou trazer? Falei até com o menino aqui,
com Anderson, o meu filho, o que é que eu vou trazer? Eu não tenho nada para trazer essa noite, mas só que o Senhor é que fala e me deu essa mensagem. Então essa mensagem é para o teu coração, para os nossos corações. E me deu assim, de repente, assim essa mensagem, e estamos falando ela, estou já concluindo. Mas essa palavra não é minha, é do Senhor. Então, diletos irmãos, tem que ser fiel a Deus em todos os momentos. Ser fiel no bom é bom. Eu quero ver ser fiel nas perseguições, ser fiel nos momentos difíceis, porta fechada, você ser fiel, você professar que é leal a Deus. É isso aí. Então o maior exemplo de fé deu Policarpo ali, foi jogado na fogueira porque não quis compactuar com a mentira de Satanás, do diabo, dizer que os cristãos eram hereges, ele não compartilhou e ele ali foi jogado vivo na fogueira. Mas Jesus disse, dar-te-ei, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vemos esse texto aqui sendo revelado, que isso aqui foi um texto que foi revelado no histórico e nós vemos que alguém morreu pelo amor do Evangelho de Cristo. Então, diletos irmãos, nós vemos que alguns homens, por ser leal a Deus, ele não tem agradado ao mundo, a muita gente. Ele não agrada a muita gente. Veja Daniel, o exemplo, abrindo aqui, esse espaço aqui. Vamos ver aqui Daniel. A paz do Senhor, irmã Regina. Paz do Senhor para todos meus irmãos que estão aí. Então nós vemos que muitos homens de Deus, né? Ele não tem agradado a muita gente. É isso feito Daniel no capítulo 6, quando a Bíblia diz que pareceu ali bem aos olhos de Dário constituir como presidente daquela corte. E diz a Bíblia que Daniel foi destacado como um homem que seria o braço direito dali, um dos 120 daquela província, nos quais Daniel se distinguiu. Diz que alguns homens ali, motivados pela inveja, ali começaram a conspirar contra a vida de Daniel. E diz que Daniel estava orando, e ele ali orou a Deus. Veja que homem de Deus, todas as nações, toda a terra, e julga a sua causa. Venha cá, e as nações têm que prestar conta, porque o Espírito porque Jesus era ciente que ele ia deixar o seu Espírito para falar para a humanidade. Entendeu? Então, diletos irmãos, nós vemos aqui que existe também jovens fiéis a Deus. Jovens fiéis, tem jovens fiéis a Deus. Nós vemos isso aonde? Daniel capítulo 3 de Daniel. Veja que existem jovens fiéis a Deus também, assim como Daniel foi fiel, jogado na cova dos leões. Existe jovem fiel a Deus. Daniel capítulo 3, versículo 16, que diz assim: E respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, e disse ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos dar-te uma resposta sobre esse assunto. Veja que ele não estava afrontando ninguém, mas ele disse para o rei. Quando o rei se irou, se indignou, se estava indignado junto dele, aí disse: Olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que você não se prostra à minha estátua que eu fiz? Então agora, aí ele decretou agora a morte. Ele disse: então agora vai ser anunciado o som ali dos instrumentos, e se você não se prostrar, você será lançado, vocês serão lançados dentro da fornalha de fogo. Então nós vemos que ele disse: olha, e respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego, disse Nabucodonosor: não necessitamos dar-te uma resposta sobre esse assunto, vez que eles eram fiéis a Deus. Então Deus permitiu, mas é lá mesmo, é dentro da fornalha.
Deus te livra dentro da situação, minha irmã. Meus irmãos, é dentro da situação que Jesus entra e mostra que ele está com você. Daniel, Deus podia ter livrado ele de entrar na cova, mas Deus permitiu. Entra, Daniel. Deus permitiu, mas lá dentro Deus mostrou que não era o fim de Daniel. Fechou a boca dos leões, do inimigo. É assim na nossa vida, tem que ser fiel a Deus, tem que ser leal a Deus, ser fiel até a morte e dar-te-ei o que é a coroa da vida. Ser fiel no bom é bom, ser fiel no muito é bom. Dá glória e aleluia, aleluia, irmão. Quando está tudo bom é bom, eu quero ver você dar glória no pouco, na escassez. Aí, quando você dá uma glória na dificuldade, agradece a Deus, Deus muda o quadro crítico, a situação, Deus faz com que aquela situação venha a ser revertida e a vitória é sua. Então nós vemos, amados irmãos, que existe jovens fiéis a Deus. Esse jovem não estava afrontando, e Deus não quer que a gente afronte a ninguém. Deus quer que a gente seja um crente fiel e leal, que tenha resposta à altura para falar no tempo certo e na hora certa para quem quer que seja, entendeu? Mas ele não afrontou o rei, ele disse só a verdade. Ó, nós não vamos responder sobre esse negócio. E eles ali, joga eles, e diz que os próprios soldados que jogaram ele se acabaram na hora. Já Deus mostrando que ali é injustiça, que é adorar só a Deus, venerar só a Deus. Quando os soldados jogaram Sadraque e Mesaque, eles primeiros foram torrados, morreram, foram queimados, os soldados que foram queimados, porque quando há injustiça, Deus se interve, Deus usa os corações, Deus faz um rebuliço na terra, e o crente não é injustiçado, entendeu? E Deus julga a sua causa com justiça e com equidade, porque de geração em geração Deus sempre manda na terra e sempre mandou. Não é agora porque existe hoste maligna, porque existe tantas coisas, tanta injustiça na terra, não. Mas Deus está no controle de tudo, entendeu? A Bíblia diz que a terra e toda a sua plenitude pertence ao seu Deus, é o meu Deus. Amém, diletos irmãos? Então, diletos irmãos, eu quero concluir essa mensagem aqui. Veja só, eu estou falando sobre fidelidade. Veja só, às vezes, homem de Deus é taxado como inimigo. Alguém taxa ele como inimigo. É você, meu irmão, é nós. Às vezes somos taxados porque a gente não compartilha, a gente não recebe o prêmio da injustiça. Então, por não compartilhar com isso, somos taxados como inimigo. Ele não dá para entrar no nosso rol, então nunca vou querer entrar nessas furadas, que eu sei que é da parte do adversário. Então, diletos irmãos, nós vemos também em 1 Reis, no capítulo 21, diz a Bíblia que um rei chamado Acabe, ele tomou a vinha de Nabote, servo do Senhor, à força, porque ele não queria vender a sua vinha. Então ele veio para casa angustiado. Aí a sua mulher disse assim: por que tu estás angustiado? Aí ele disse: não, porque a minha vinha ali de lado da vinha de Nabote, mas só que ele não queria vender a sua vinha. Aí pegou, botou 2 filhos de Belial para matar o servo de Deus, para tomar a vinha do servo de Deus. E disse que eles foram lá e matou o servo de Deus, Nabote. E diz que Elias, Deus disse: ó Elias, vem cá, desce lá nas propriedades de Nabote, porque Acabe desceu para tomar conta da sua vinha, para tomar posse da sua vinha. Veja aí no capítulo 21, é o capítulo 21, versículo 20.
E disse Acabe a Elias: achasse-me inimigo meu. E Elias respondeu: achei-te. Tu se vendeste para fazer mal diante do Senhor, porque ele tinha feito mal, matou o servo para tomar a vinha. O homem de Deus é assim, ele diz: eu achei sim isso aqui, é isso mesmo. É isso mesmo, ele segura no talo, é isso mesmo, achei. Porque você fez isso. Aí veio uma sentença de Deus na hora. Porque quando Deus manda logo a palavra e alguém vai ter que receber. É assim na sua vida. Esse negócio de homem de Deus estar sendo envergonhado aí pelo inimigo, seja fiel a Deus, seja leal a Deus, você vai ver a mão de Deus estendida e alguém vai saber que tudo que você fala, que a palavra de Deus é verdade na sua boca. Então nós vemos aqui o argumento dele. E Acabe disse a Elias: achasse, ó inimigo meu. Tá vendo? Quem está errado é assim. Porque ele mandou matar para tomar vinha. E diz: agora quando Deus manda, porque Deus mandou. Agora, se Deus mandou, vá. Se Deus não mandou, não vá não. Tem gente que é desobediente a Deus. Às vezes não é fiel a Deus. Deus não manda, ele vai. Deus manda, ele não vai. Então nós vemos aqui que Deus mandou, Deus disse: olha, Elias, vai lá, que ele desceu para tomar a vinha, tomar posse da vinha do meu servo. E Elias foi lá. Quando Elias chega lá, é taxado como inimigo. É assim, crente fiel, ele é taxado como inimigo. Mas seja fiel a Deus, seja leal a Deus, porque Deus se responsabiliza com a palavra que coloca na tua boca. Deixa Deus responder por você. Você não vai falar o que você quer, não. Você vai falar aquilo que Deus mandar. Então nós vemos aqui que às vezes homem de Deus é taxado como inimigo. Aí nós vemos aqui a sentença. Veja aqui que Deus diz a ele. Então veio a palavra do Senhor, dizendo, falou o Senhor, dizendo, que os cães iam, do jeito que ele fez, que os cães lambeu o sangue do servo dele, ia acontecer com ele. Deus disse: olha, do jeito, na medida, isso aqui fala de medida, à luz da Bíblia. Na medida que você mediu o meu servo, você vai ser medido. E diz a Bíblia que esse Acabe aqui, que era o rei de Israel, ele morreu. Por quê? Ele mediu o servo de Deus. E Deus permitiu. Ele articulou tudo, o plano, ele e sua esposa. Articulou como fazer, como matar aquele servo, porque ele era odiado. Elias era odiado, né? E quando Elias desce lá, é taxado como inimigo. Então, diletos irmãos, tem que ser fiel a Deus. Se for fiel a Deus, Deus é fiel. Deus permanece fiel. Nós estamos num tempo difícil, mas se você for fiel, Deus vai responder por você. Nós vemos aqui que todos os homens aqui que eu citei foram fiéis a Deus e Deus respondeu. Nós vemos aqui os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus respondeu por ele. Daniel, Deus respondeu por ele. Nós vemos aqui Elias, Deus respondeu por Elias. Nós vemos aqui em Esmirna, na igreja que a gente estava falando aqui, nós vemos que Jesus, ele já tinha mostrado que ia acontecer. Eles já estavam cientes, aquele pastor, aquele anjo daquela igreja estava ciente. Então a Esmirna caiu numa situação, mas depois foi reconstituída, entendeu? E alguém morreu pelo amor do evangelho ali em Esmirna, né? Quando diz: Satanás lançará algum de vós na prisão e tereis uma tribulação. Nós vemos que Policarpo, ele morreu, foi lançado ali na fogueira, mas não negou a sua fé. Então nós vemos também outro exemplo no capítulo 1 de Jó, quando Deus diz ali para o inimigo: observasse meu servo Jó. Aí o inimigo diz: também tu desse tudo a ele? Aí Deus disse: olha, então toca, só não toca na alma dele, toca em tudo que ele tem. E ali Deus permitiu levar.
Mas eu acho bonito, diletos irmãos, pode ler em Jó. Eu estou falando sobre fidelidade a Deus, sobre quem é fiel a Deus até a morte. A epígrafe que eu li da leitura é Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então nós vemos aqui, amados irmãos, no capítulo 1 de Jó. Veja o que é que diz. E havia um homem na terra de Uz, chamado Jó. Este homem era reto diante de Deus e se afastava do mal. Você está se afastando do mal? Se você está se afastando do mal, a vitória é sua. Então Deus permitiu ali acontecer aquelas situações, as percas. Mas o que eu acho, diletos irmãos, o que eu acho bonito de Deus é que Ele tem um controle em suas mãos. E diz a Bíblia que Deus, no capítulo 38, que Deus fala com Jó, do redemoinho, Deus fala com Jó e diz, e respondeu o Senhor a Jó, do redemoinho. Deus está respondendo a você. E a resposta para a tua vida, sabe qual é? Seja fiel a Deus, seja leal a Deus e você vai ver a mão de Deus, minha irmã, meu irmão. Seja fiel, leal a Deus e você vai ver a mão de Deus estendida. Deus falou diante de um redemoinho. E nós vemos a situação. Deus falando para Jó, no capítulo 39 de Jó. Aí Deus disse, sabes o tempo que as cabras montense dão os seus filhotes? Tu sabes, Jó, o tempo que as cabras montense dão os seus filhotes? Era Deus mudando a situação. E nós vemos aqui que Deus responde a Jó de um redemoinho. No capítulo 41, aí Deus disse, olha, pode tu, Jó, pegar um crocodilo? Pode tu, Jó, furar a queixada do crocodilo? Deus pode fazer o que Ele quer. Então, capítulo 42, respondeu o Senhor a Jó. Aí Jó agora começa a se tocar, né? Que a vitória estava chegando. Aí ele disse assim, bem sei eu que tudo podes, Deus. Bem sei eu que tudo podes. Tu podes tudo, Deus. Tu podes. Porque ele começou na sua mente a pensar, a refletir que tudo que ele perdeu foi dado por Deus. Tudo foi Deus. Não é mérito de homem algum, meus irmãos, minhas irmãs. Não é mérito de ninguém. Paulo dizendo que a gente viemos nu para esse mundo e nada vamos levar. Nós viemos nu para esse mundo e nada vamos levar. Não é mérito nosso. Se o camarada tem milhões, tem bilhões aí, fica se gloriando, não é mérito dele não, é porque está acontecendo. Entendeu? Ele não trouxe nada para esse mundo e nada vai levar, vai ficar tudo aí. Agora tem uma coisa, se for fiel a Deus até a morte, vai gozar com Deus para sempre a coroa da vida. Deus diz, dar-te-ei a coroa da vida. Pelos séculos dos séculos você vai viver com Deus. Então Deus responde a Jó do redemoinho. E o versículo 42:10 diz assim, então tirou o Senhor Jó da aflição, porque Jó foi fiel. Então, diletos irmãos, Deus tirou Jó da aflição. Tudo aquilo era um argumento maligno para destruir a vida de Jó, para ver Jó numa situação difícil, mas Deus mudou aqueles argumentos satânicos, aquela articulação maligna e deu vitória. Assim é na sua vida. Então, os irmãos, se puderes, compartilhe essa mensagem. Estou ali também no YouTube. Se os irmãos quiserem se inscrever no canal, no meu canal, Adriano Fernandes, pode se inscrever no meu canal. Tem lá a mensagem da parte de Deus. O Senhor é fiel, é leal. Então, se a gente é leal, assim feito foi Jó, Deus, Ele vai mudar a tua situação. Então, nós vemos aqui que a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Veja que
em todo momento da vida que Jó estava passando situação difícil, ele estava orando, ele estava buscando, ele era leal a Deus, e por sua lealdade a Deus, Deus mudou a situação, ele estava orando. É você está orando, está buscando, então Deus está te concedendo vitória, porque Ele é Deus. Então, diletos irmãos, foi essa palavra que o Senhor tem nos concedido aqui essa noite. E se tem alguém que não é evangélico, se quiser aceitar Jesus, foi tocada, então é só você se inscrever nessa página aí e falar, se comunicar com alguém dessa página, Jesus Cristo, Força Alfa. Então com certeza tem pessoas capacitadas que vai te direcionar para uma igreja compromissada com a palavra de Deus. Então, diletos irmãos, divulgue essa mensagem se puderes. Com certeza Deus, Ele está falando aos nossos corações. Essa mensagem, ela veio agora de noite, porque eu não tinha nada para falar. O Senhor me deu essa mensagem assim, essa breve reflexão sobre o livro de Esmirna, o que aconteceu ali. Então, diletos irmãos, então, prezado ouvinte, você que não é evangélico, você fala aí com o irmão Saulo aí, com certeza ele vai te direcionar aí com sua equipe para uma igreja leal, fiel a Deus. Então, diletos irmãos, agradecemos a Deus por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Seja leal a Deus, seja fiel a Deus, porque Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. E quinta-feira, se Jesus não voltar, se Deus quiser, a gente estaremos aqui. Eu agradeço também por sua participação. E quinta-feira, se não, Jesus não vier, a gente estaremos aqui fazendo outra live para a glória do Senhor. Até a próxima, paz do Senhor para todos os irmãos. Amém.